So guys, vamos lá ver um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. Esqueci de escolher a caneta. Vamos analisar, exemplo, convergência de uma série. Verificar a convergência. Vou escrever um pouco rápido, não vai ser bonitinho. Da série, seguinte série. Vou pegar. Posso pegar 1 sobre n quadrado mais 1. Ok. Essa série aqui. Vamos lá verificar. Primeiramente, se você se depara com uma série de modo geral, você quer analisar a convergência, você vai fazer testes. Vai analisar e vai procurar um teste para utilizar. O mais viável que eu sugiro é o teste para série geométrica. Mas aí a série precisa ser geométrica. Se ela for geométrica, você identifica a razão. E aí a gente sabe. Razão pequena converge, razão não pequena não converge. Razão pequena que eu quero dizer é o módulo menor que 1. Geométrica, olha para a razão. Se você olhar para essa série, ela não é geométrica. Então não dá para utilizar o critério. Depois da série geométrica, você pode ir verificar o teste da divergência. Como é que você faz para o teste da divergência? Pega o termo geral, que é esse 1 sobre n mais quadrado mais 1, e você calcula o limite. Para você aplicar o teste da divergência, esse limite não pode ir para zero. Então vamos tentar aqui o teste da divergência. Calcula esse limite aqui, o limite. Aqui embaixo vai para infinito. Infinito ao quadrado é infinito, mais 1 é infinito. 1 sobre infinito, 0. Deu 0. Deu 0, não posso aplicar o teste da divergência. Teste da divergência, o limite não pode dar 0. Isso aqui significa não 0, ok? Isso aqui é a mesma coisa que limite da n diferente de 0. Diferente, tá. Que seja isso aqui. Diferente de 0. Pronto. Então, esse aqui deu 0, não posso aplicar. Ou seja, não aplica o teste da divergência. Aliás, não aplica, não é geométrica. Não dá para aplicar o teste da divergência. Você vai recorrer para outros testes que nós temos mais em testes em mãos. Além desses dois e fora a série harmônica, a gente só viu o teste da integral. Então eu vou tentar o teste da integral. Então perceba que eu não fui para teste da integral direto. Você não faz isso. Você não vai para teste da integral direto. Você vai primeiro verificar os testes que são mais práticos, os que são mais diretos. Ok, guys? E essa bichinha eu vou tentar o teste da integral. Para aplicar o teste da integral, eu preciso transformar em função. Então eu vou considerar a função, uma função aqui, solução. Eu vou transformar em função. Vou pegar a função f de x, 1 sobre x quadrado mais 1. E você transforma em função como? Trocando n por x. Essa função tem que cumprir três condições. Quais são as condições? Ela tem que ser contínua, positiva e decrescente. Então são 3 condições. E você tem que verificar as 3 condições antes de aplicar o teste. Então vamos lá para as condições. Primeira condição, a continuidade. A continuidade, guys, dependendo da situação, ela pode ser complicado. Mas de modo geral é tranquilo. Nós iremos trabalhar só com funções contínuas. Então meio que será isentado de vocês a mostrar que é continuidade. Mas a continuidade é tranquilo. Embaixo é um polinômio. Só lembrando, quem não lembra, toda função elementar é contínua no seu domínio. Toda função elementar. O que são as funções elementares? São todas as funções que nós vimos lá no ensino médio. Que são as trigonométricas, os polinômios, as exponenciais e os logaritmos. Trigonométrica e as suas respectivas inversas. Todas elementares são contínuas no seu domínio. E qualquer combinação via as 4 operações também mantém continuidade. Então aqui você tem embaixo, você tem um polinômio contínuo, aqui é uma constante contínua
e você tem um quociente de duas funções contínuas. Então é uma função contínua. Na verdade, isso aqui é uma função racional. Então, polinômio sobre polinômio é função racional e sabemos que funções racionais são contínuas. Então, continuidade, ok. Ou seja, essa parte aqui vocês estão isentos de justificar, tá? Porque a maioria das funções que nós trabalhamos sempre são contínuas, dá ok. Agora a parte positiva, tem que verificar, continuidade, tem que verificar que f é positivo, ou seja, tem que verificar que f é maior que zero. Essa parte é extremamente importante. E essa aqui é maior que zero? Vejamos. A nossa função é isso aqui. O numerador é positivo porque é 1. Eu coloco aqui, eu vou colocar numerador. Quando é um quociente, para ser positivo, tem que ser positivo em cima e embaixo. Ou então negativo em cima e negativo embaixo. Porque aí negativo com negativo dá positivo. Então eu coloco aqui, ó, numerador é 1, constante igual a 1, que é positivo, 1 é positivo. O denominador é x² mais 1. Isso é positivo? É positivo. Por quê? Isso é positivo porque aqui é um quadrado mais um número positivo. Então, só de ser quadrado já deixa de ser negativo. Ainda está somando com um número aí que fica positivo mesmo. Então, positivo, numerador, positivo, denominador, você já conclui que nossa função é positiva. Ok? Está verificado a parte do positivo para nossa função. Então, só falta a terceira condição, é que a função tem que ser o quê? Decrescente. 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 A função tem que ser decrescente, não precisa ser em todo lugar. Como a série a gente começa aqui do 1, então ela só precisa ser decrescente do 1 para frente, não precisa ser decrescente em todo lugar. Aí a pergunta é, ela é decrescente? Vamos ver se é decrescente. Aqui você consegue ver que, bom, também não seja tão simples de ver. Para x maior que 1, esse x² ele cresce. Ele cresce? Cresce. Então quando somar com 1, continua crescendo. E aqui é o inverso passa a decrescer. Então não é tão simples verificar que é decrescente. A gente pode derivar, que é mais fácil, é mais direto ver que é decrescente. Você deriva a tua função, vamos derivar. Eu vou derivar essa função, que é 1 sobre x² mais 1. Deriva aqui, ó. Okay? Se a derivada é negativa, é porque é decrescente. Lembrando que dá para verificar por outro meio, mas aí tem que ter um argumento bom. Eu vou mostrar de duas maneiras. Vou mostrar por derivada primeiro, que é mais prático. Você deriva, regra do quociente. Derivada primeira da de cima é 0. E repete a de baixo. Não precisar nem colocar essa parte, porque vai zerar. Menos. Repete a de cima, que é 1, não vou nem repetir. Sobre e deriva de baixo, a derivada de baixo. 2x. Sobre a de baixo ao quadrado. Tá um ruim aqui, mas tudo bem. Tá. Pá. Aí eu venho aqui. Essa parte morre. Vai ficar menos 2x sobre x² mais 1 ao quadrado. Para ser decrescente, de novo, a gente quer que seja negativo. Então, vamos analisar o sinal, estudar o sinal para ser negativo. Aqui embaixo não precisa de sinal por causa do quadrado. Só vou estudar o sinal de cima. Mas o sinal de cima é bem tranquilo, porque aqui em cima é uma função afim, porque é grau 1. Grau 1 é bem tranquilo. Você coloca aqui a raiz, e a raiz disso aqui é 0. Coloca a sua reta, porque é função afim. Então lembre-se, para quem não lembrar. Quem não lembra de estudo de sinal, coloca a raiz e coloca o gráfico. É grau 1, gráfico é reta. Aí eu coloco a reta tracejada, decrescente, porque decrescente, porque aqui é negativo. Passa pela raiz, que é 0.
E aí eu tenho o sinal. Aqui é positivo e aqui é negativo. Acontece, guys, que o meu interesse é do 1 para frente. O 1, ele está nesse lado aqui, ó. O 1, ele é por aqui. Vou fazer até em azul. O 1 pode colocar em qualquer lugar aqui. Eu vou colocar 1 aqui. Do 1 para frente, essa parte. Toda essa parte está contemplada pelo sinal negativo. Do 0 para frente é negativo. 0 para frente. Porque do 0 para frente o gráfico está abaixo. Então, o que nós temos? A derivada, ela é negativa para x depois do 0. Meu interesse é se ela é negativa, do 0 para cá. E se ela é negativa para x depois do 0, ela é negativa para x depois do 1. Do 0 para cá, então é para negativa depois do 1. Ou seja, a minha função é decrescente. Isso implica que f decresce. Lembre-se que a seta para baixo indicando o decrescimento. Então eu tenho as três condições para usar o teste da integral. Tenho continuidade, positividade e decrescente. Agora, antes de continuar, eu vou mostrar para vocês como verifica que é decrescente de outra maneira. Vou colocar aqui, ó, outro método. Esse outro método é para verificar esse passo 3, o decrescente. Outro método é o seguinte, outro método. Eu vou pegar x menor que y, tem vários métodos, eu vou pegar x menor que y, e meu objetivo é mostrar que a f de x é menor que a f de y, por definição. Assim eu acho que vai enrolar vocês. Esse método, para quem está habituado em matemática, ele é bem simples, mas eu acho que vocês não vão estar habituados com isso. Vamos tentar outro. Tem outro método ainda, tem um monte de métodos. Eu ia fazer esse outro método, mas ele é mais matemático. Para quem trabalha com matemática, ele é bem diretão, mas para quem não trabalha, acho que vocês vão acabar estranhando. O outro método é analisar a função em si, que é essa aqui, ó. Essa aqui. Vou colocar aqui. Para ser decrescente, quando nós crescermos com x, que decrescente é isso. Quando você cresce com x, vai para a direita, o teu gráfico tem que diminuir. Então a tua imagem de um ponto, ela salta para outro mais abaixo. Ou seja, aqui quando você aumenta o x, isso tem que diminuir, isso tudo tem que diminuir. E a pergunta é, isso diminui? Pois bem, se o x é positivo, acho que nem para x, não é positivo. Se é positivo, quando você aumenta o x, o quadrado, aqui é quadrado, você tem que fazer outro método por análise. Você aumenta o x, o quadrado vai crescer? Essa é a pergunta. Para x positivo, aumentou o número, o quadrado cresce. Para x negativo, isso não acontece. Eu vou mostrar para vocês. O menos 2, por exemplo, é menor que menos 1. Menor. Então daqui para cá a gente aumentou. Mas quando eu pego o quadrado aqui é 4, o quadrado é 1. Então perceba que daqui para cá aumentou, mas o quadrado diminuiu. Então precisa saber dessas informações. Agora para x positivo, vou pegar para x maior que 1, que é o do nosso interesse, x quadrado cresce. Então a gente vai mostrar que a nossa função é decrescente por outro método. Você escolhe o método. Só que esse método aqui ele não funciona sempre para análise, mas funciona muitas vezes. Para x maior que 1, x quadrado cresce. Se x quadrado cresce e eu acrescentar mais 1, continua crescendo, não interfere. Então, isso implica que x quadrado mais 1 cresce também. Quando uma função cresce, o inverso multiplicativo decresce. Então, se esse x quadrado mais 1, que é o que está embaixo, cresce, isso implica que o inverso decresce. E está mostrado que a nossa função, que é essa, decresce. Então tem duas maneiras. Ou você faz por análise de partes por partes da tua função, ou você faz por derivada. E tem uma terceira maneira que eu não mostrei a vocês, que seria substituindo valores x e y e resolvendo uma inequação. Então cabe a vocês. O importante é mostrar que é decrescente. Então, guys, teste da integral tem primeiro mostrar que satisfaz as três condições, não pode ser de qualquer jeito. E mostrou, vamos pular para a próxima página, aí você vai usar o teste. Então, do que consiste um teste? Lembrando que a gente vai pegar a nossa função na parte contínua
e vai calcular a integral imprópria. Então vamos calcular aqui a integral imprópria. Se a minha integral der um número, é porque ela é convergente, então a nossa série é convergente. Como é que eu calculo essa integral? Eu vou pegar a integral, ao invés de ser de 1 até o infinito, eu vou pegar de 1 até o t, vou jogar o t para o infinito. E pronto. Então vou integrar de 1 até o t. Vamos lá integrar. Se vocês lembrarem bem, a primitiva dessa função é o arco tangente. Limite arco tangente. Arco deu arco tangente. Arco tangente de x de 1 até t. De 1 até t. Então eu venho aqui, coloco de 1 até t e o t vai para o infinito. O café vai esfriar. Vamos colocar aqui até infinito. Coloco igual. Opa! Aqui já é mais difícil colocar igual porque fica bem próximo do negocinho aqui. Pronto. Ok. Aí eu venho aqui, coloco limite e t vai para o infinito e além. Aplica os intervalos de integração, vai ficar, abre um colchetezinho ou um parênteses, como queira, arco tangente de t menos arco tangente de 1, aqui eu estou usando o TFC. Arco tangente de 1, quanto é arco tangente de 1? Arco tangente de 1 será um arco, quando a gente fala arco, a gente se refere ao ângulo, normalmente em radiano. Então, é um arco cuja tangente é 1. Então, a gente lembrar bem, em π sobre 4 radianos, que equivale a 45 graus, a tangente é 1. Então, essa parte aqui, arco tangente de 1 é π sobre 4. Arco tangente de 1 é π sobre 4. Ok. E arco tangente de t para t indo para o infinito. Aqui já é um pouco mais complicado, guys. Então requer uma parte um pouco de experiência. Então vou tentar repassar a vocês. Aqui eu estou me perguntando o que acontece com um arco quando t vai indo para o infinito. Ou seja, o que acontece quando t vai indo para o infinito. Aí para isso, para entender esse limite aqui, a gente tem que compreender o que é a tangente. Okay? O eixo das tangentes é um eixo que fica aqui do lado direito. Tem do lado esquerdo também, invertido, mas a gente vai pegar só do lado direito. Esse aqui é o eixo das tangentes. Esse é o eixo dos cosseno, esse é do seno, esse é das tangentes. Então, guys, aqui é um ângulo, aqui é um θ. O que a gente sabe é que quando o ângulo θ, ou o arco θ, se ele tender, quando ele tende a π sobre 2, não existe tangente π sobre 2, tá? Não tem. Mas quando ele vai se aproximando do π sobre 2, essa linha vai fazendo isso aqui, ó, vai crescendo. Então, o valor da tangente vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, quando o θ vai para π sobre 2, isso implica que a tangente, vamos chamar de t isso aqui, deixa θ, vou chamar de t, tá? Vou chamar de t. Então, deixa θ mesmo. A tangente de θ, ela vai crescendo, crescendo. Então, ela tende ao infinito. Θ vai para sobre 2, tangente vai para infinito. Ou seja, quando a tangente tende a tangente, quando o ângulo vai se aproximando sobre 2, a tangente vai para o infinito. Aqui, o t representa o arco. Eu já sei como é que eu vou explicar para vocês. Eu dei um pause aqui para eu pensar como é que eu ia falar essa parte. Mas é assim, tangente, não existe tangente de π sobre 2. Por quê? Até porque tangente é seno dividido por cosseno. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então não pode dividir por 0. Então não existe. Mas apesar de não existir, você pode tomar o limite. Então quando o seu ângulo se aproxima de 90 graus, a tua tangente se aproxima do infinito.
Aproximado do infinito quer dizer que vai se tornando arbitrariamente grande. Então, guys, aqui eu me pergunto o seguinte: quando esse t fica muito grande, quando o t fica muito grande, para onde vai o arco? Para onde vai o ângulo? Esse t representa a tangente. Quando a tangente fica assim como aqui, ó. Aqui eu queria o arco que a tangente desse 1. Aqui é o arco que a tangente vai para o infinito. Qual é o arco que a tangente, o t representa a tangente, vai para o infinito? Então, para a tangente ir para o infinito, o ângulo é quando o ângulo se aproxima de π sobre 2. Ou seja, quando ST vai para o infinito, esse arco aqui se aproxima de π sobre 2. Então, isso aqui é um argumento mais geométrico, que vocês analisam a parte da tangente, que aí vocês se acostumam. Mas basicamente tem que entender essa parte do ciclo trigonométrico. Então aqui deu π sobre 2 menos π sobre 4. Vamos colocar aqui, π sobre 4. Aí faz essa subtração, não importa muito essa subtração, mas eu acho que dá π sobre 4. 2, 4, 4, isso, dá π sobre 4. Então, guys, deu um número, nossa integral, ela deu um número, vou colocar aqui, ó, menor que infinito, indicando convergência. Ela deu um número. Como ela deu um número, nossa integral é convergente, portanto, nossa série será convergente. Aí tem que, como eu usei um teste, lembre-se, tem que invocar o teste, tem que justificar. Eu coloco aqui, ó, como, que aliás, para eu usar esse teste da integral, eu precisei verificar 3 passos. O ideal seria explicar que tem os 3 passos, mas como já estão tudo aqui, não vai precisar. Como a integral, a integral de 1 até infinito, de 1 sobre x quadrado mais 1, é convergente pelo teste da integral. Então toda vez tem que invocar o teste e justificar. Pelo teste da integral, a série 1 sobre n quadrado mais 1 é convergente. Se quiser explicar para ficar bem claro e bonitinho, você escreve com letras convergente. Então é isso, guys. Esse é o teste da integral. Ele dá um pouco de trabalho, dependendo da situação. E concluímos que essa nossa série aqui, cadê a série? 1 sobre n quadrado mais 1, ela é convergente. Só um detalhe. Algumas séries, a gente vai conhecer outros testes. Existe um outro teste que é muito mais fácil de verificar que essa aqui é convergente. A gente vai conhecer esse teste, eu acho que já é o próximo. Quem conhecer esse teste pode usar. Aqui dá para fazer pelo teste da comparação. Acho que dá para fazer pelo teste da comparação. Então, pelo teste de comparação, isso aqui sai direto. Quem souber pode fazer também. Então, de modo geral, esse teste da integral, ele é o teste mais complicadinho de todos os testes. A gente ainda tem o teste para ver da comparação, da razão, da raiz, para séries alternadas. Acho que faltam 4 testes. Então, de todos os testes, esse aqui é o mais complicadinho. Então, você sempre vai, meio que, não é fugir dele, mas sempre que der para um outro teste, você vai tentar e ele sempre vai ser sua última alternativa, porque ele dá mais trabalho. Ok? É isso aí. Thanks.